Voltamos com o segundo bloco do programa O Despertar da Consciência. Sebastião, falávamos sobre transformismo e eu acho que a TV Mundo Maior, assim como a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz, podem ser transformadas através do Clube Amigos da Boa Nova. Mas para isso a gente precisa da ajuda do espectador, né? Do alimento que ele envia e das diretrizes da consciência de cada um. O alimento são as suas doações vibracionais, as suas doações também em recursos para que nós possamos transformar em imagens cada vez mais aprimoradas, o conteúdo também e assim por diante. Se você ligar no 0800 12 18 38, você pode ficar sabendo como pode nos ajudar para que esse eterno transformismo ocorra por aqui também, para que não só as imagens, o áudio da TV Mundo Maior mude a qualidade dos programas, através das suas sugestões, os cenários e tudo mais, na Rádio Boa Nova também, porque tudo está fazendo com o seu auxílio, com a sua colaboração, com a sua parceria, com as suas inspirações, através das suas orações, vibrações e a sua torcida para que nós possamos fazer o melhor. Gratidão eterna. Sebastião, eu gostaria que o senhor explicasse mais detalhadamente esse processo da alimentação que o senhor explicava no final do bloco anterior. Então vamos bem na câmera lenta. De dentro para fora, eu tenho um desejo de nutrir no meu corpo para que ele possa ter uma mobilidade, uma resistência, uma beleza, uma leveza dentro daquilo que proponho realizar. Então, pelo menos a ordem inicial, eu almejo um corpo com essas características, o peso ideal, a silhueta, tudo que eu imaginar nesse corpo. Então essa imagem vai aportar-se da consciência ao laboratório mental. O Cristo interno é que vai trazer esta realidade porque a alma assim deseja, por ser a consciência que está gerenciando a personalidade, para que esse ser humano, que é o conteúdo que está sendo trabalhado na personalidade, possa se sublimar. Então essas ideias que nós vamos elaborando desse ser ideal, vai ser visitadas por esses conteúdos que compõem o ser humano, que são as experiências que estão gerenciando esse universo psicofísico, baseado na consciência que a alma está tendo dessa nova mudança e nessa conexão com o Cristo interno, sendo nesse laboratório mental trabalhada essa nova proposta. Então, de dentro para fora, estas imagens vão ser fotografadas pelo perispírito e telegrafadas ao corpo físico, vão viajar desde os neurotransmissores, a partir da recepção da glândula pineal no cérebro físico, até o sistema nervoso como um todo, o sistema endocrínico na transformação desses mecanismos, dessas ordens, dessas propostas em hormônios, que vão viajar para a intimidade das células e agir nos microtúbulos dessas mesmas, como se estivesse alterando a ordem mental das próprias e transformando desses microtúbulos na geração dos centríolos, os elementos responsáveis pela construção das organelas e a multiplicação ou a duplicação da célula, para que eles criem os ribossomos que vai gerar os aminoácidos a partir da estrutura do DNA, que é o cronograma organizacional da célula, e ele vai gerar o aminoácido que vai trabalhar a proteína que nós vamos trazer por conta da alimentação física. E agora nós vamos escolher os alimentos, desde a proteína animal aos mais sutis elementos, e vamos trazê-los por meio da respiração, por meio da mastigação, da ingestão, e ao mastigar, estas imagens estão sendo repassadas para os alimentos através das glândulas salivares, em forma de enzimas ou mensageiros, que vão repassar a fotografia desse corpo ideal, desse ser ideal, para cada partícula da cenoura, da beterraba, do bife, da cebola, da água, de tudo que for mastigado, porque milhões de pequenas glândulas se abrem, vai extraindo o energismo que nós chamamos de o Evangelho do Cristo como pão da vida, como a consciência organizadora desses elementos, que já vão sendo repatriadas para o corpo vital e outras facetas do ser, sem precisar passar pelo processo digestivo, e os demais vai ser trabalhado no suco gástrico, na intimidade do estômago, que são unidades conscienciais semelhantes, com mais experiência do que essas que estão aqui trabalhando na estrutura bucal,
na área do paladar, com o olfato e paladar em si. E agora, a partir do trabalho do estômago, vai ser repassado pelo duodeno ao intestino fino, que vai ser absorvidos as microestruturas, porque moléculas grandes não são assimiladas, vai direto para o reto, às vezes para ser excretada a maioria delas. Agora vamos trazer pela corrente sanguínea ao fígado, que vai dar curso de especialização, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado para esses alimentos, que vão transformar-se todos eles basicamente em moléculas de glicose, voltar ao cenário que nós chamamos de sistema sanguíneo, receber o auxílio da insulina, criada no pâncreas, como o mecanismo da alegria de viver, da esperança de dias melhores, da gratidão pela vida, porque as pequenas estruturas chamadas bile já auxiliaram na dissolução das moléculas de gordura nos alimentos mais densos, antes de ser absorvidos pelos intestinos. E agora, esta glicose vai ser levada pela insulina e transformada em ATP, que vai ser triturada pelas mitocôndrias na intimidade das células e ser agora orientadas pelos pequenos mensageiros, que são os aminoácidos, para serem transformadas através das indústrias, chamado retículo endoplasmático, em moléculas de proteínas, e agora sim vai ser incorporadas às nossas células físicas para duplicá-las ou para revitalizá-las, para aperfeiçoá-las, a depender do que nós estamos pensando, sentindo, falando e fazendo antes, durante e após a refeição. Sebastião, para compreender melhor a questão da reencarnação, do processo de reencarnação, em casos de morte em massa, como aconteceu acho que um ou 2 anos atrás em Santa Maria, ou num acidente de carro que às vezes causa a morte de toda a família, às vezes 4, 5 pessoas que estão dentro do carro desencarnam naquele acidente. O processo de reencarnação dessas pessoas vai ser igual ou cada uma vai ter um processo de reencarnação? Como está na música, na obra-prima de Renato Teixeira e Almir Sater, cada ser constrói a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Embora o desfecho tenha sido semelhante, mas cada um pode ter conseguido, como ser humano, ir até um estágio mais avançado que outros, embora tenha partido juntos. Então essa morte em massa também ocorre quando os alimentos entram em nosso corpo, como você viu. E agora, esses elementos que saem do nosso cenário, e se imaginarmos que o planeta Terra também é um ser vivo, e você já imaginou como o planeta Terra se alimenta? Pelo processo de imigração de gente que entra e emigração, que é o processo de excreção de gente que sai. Pelo mecanismo excretor, no sentido de levá-la a outros mundos mais primários ou a outros mundos mais sublimes, se for o processo de promoção. Então nós podemos enviar seres do nosso universo físico para o perispírito, processo de promoção, ou excretá-los do corpo físico, devolvendo-os à natureza, que é o processo onde eles vão refazer o caminho em outros mundos menos felizes. Então, os seres que desencarnaram em massa, como lá no caso de Santa Maria, com todo o amor e respeito que temos a eles, algumas características nos chamaram a atenção. O dia que aconteceu o fenômeno foi o dia que comemorava o Holocausto. O gás que foi usado lá no ambiente era o mesmo gás das câmeras de gás que foi usado lá no Holocausto. E ainda, a maioria descendente de alemães. Se são coincidências, não vamos entrar em detalhes. Mas, no mínimo, é curioso saber que Deus não é punitivo, a lei é de justiça, amor e caridade, e todos os processos de desencarnes em massas ou particulares, cada ser individualmente, ocorre para que o ser possa crescer, possa aprimorar-se, possa ir além de onde já chegou. Se aquele momento foi o momento propício para que esses seres pudessem adquirir novas experiências, encerrando a sua experiência nesse cenário, porque o processo de punição ou de expulsão não está nos estatutos divinos, nós nos convidamos a sair do planeta se não nos unirmos ao Cristo. Porque quem comigo não se ajunta, espalha. Ou a nossa rebeldia nos tira do cenário, ou o mecanismo de promoção. Então, naquele momento, creio que esses seres estavam prontos para galgar novos degraus
Por isso, interromperam a vida até naquele momento que já satisfizeram com certeza a consciência individual e às vezes a consciência coletiva em relação a atos do passado, e agora parte para novas reencarnações que podem ocorrer muito rapidamente e individualmente agora em outros momentos, em outros lugares, separadamente, e não precisa mais, porque se a experiência coletiva era aquela e pode ter terminado ali, e cada um pode construir agora novas realidades ou voltarem juntos também, dependendo do que for melhor para o contexto individual ou coletivo simultaneamente. Sebastião, e como se dá esse intercâmbio de energias, as permutas que são incessantes em tudo que acontece à nossa volta? Vamos dar um exemplo. Quando o professor Emoto, ou cientista Emoto, começou a fotografar as moléculas de água, então quando ele flagrou uma molécula de água ao lado de uma flor, que ela tomou o formato dessa flor, com certeza a permuta entre ela e o vegetal. Então a tornou semelhante, mesmo não sendo vegetal, parecida com o vegetal no formato pelo menos. E a essência da própria estrutura molecular da água tinha um outro formato também em relação à molécula normal. E nós vemos que um simples ser do reino animal, como nós tínhamos em casa, porque a abelhinha alojou-se no padrão de luz. E aí não dá para você ficar, porque não é o espaço ideal. Colocamos uma pequena cabaça, convidamos, ela alojou-se. Mas só que colocamos ela na nossa área do fundo, ao lado de uma samambaia, que a cada dia, a cada semana dava uma folha diferente, daquela samambaia que tem poucas folhas, mas bem grandes, e a cada folha que saía ela construía uma chaminézinha lá, aquela entradinha lá. Então eu vi que na natureza essas permutas, o aprendizado entre um mundo consciencial e outro é constante, mas nesse bloco não temos muito tempo, nós podemos voltar no próximo bloco e detalhar isso entre nós e esses reinos que nos antecedem e entre nós os reinos que estão na dianteira. Tá bom, Sebastião, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.